se você está assistindo essa aula agora e você sente a ansiedade, quais são os sinais e sintomas que acontecem com você, tá? Deixa eu mudar só um pouquinho aqui, ó. O que acontece com você, né, quando você tem a sua ansiedade? Quais são os sintomas que você tem? Você tem uma dor de cabeça, uma azia, uma queimação, né? O que acontece com você quando você tem ansiedade? Começa a pensar e escreve aí para mim, que eu quero saber aqui, ó. Vai lá, escreve qual que é o seu sinal e sintoma, porque eu já tô com uma lista aqui e eu vou explicar cada um deles para vocês hoje. Por isso que eu falo que hoje é uma live importante, uma aula importante nesse sentido, né? Eu vou descrever diversos sinais e sintomas que a pessoa tem quando está ansiosa e, diante desse sinal e sintoma, dentro de uma visão sistêmica e biológica, aonde está a possível causa, né? Onde provavelmente, né, a pessoa tem que realmente olhar para ela poder diminuir a sua ansiedade, né? Então, o que vocês precisam começar a entender a respeito da ansiedade é que ela é uma resposta, né? O estado enxaqueca, ó, tem muita pessoa que escreveu enxaqueca, tá? Então, assim, a ansiedade, ele é um estado, né, de resposta que nós temos, né, fisiológica e emocional. Então, né, grava isso. Então, é um estado de resposta fisiológica. Então, assim, o coração às vezes acelera, dói a cabeça, dói a garganta. Cada um tem uma resposta. Tem gente que tem diarreia, né, tem gente que dá dor no estômago, dá dor na nuca. Então, são vários sinais e sintomas. Ó, insônia, peso na cabeça, tontura, foi o que as pessoas foram me falar. Ó, fica gelado, o coração dispara. Deixa eu ver o que mais aqui que as pessoas falaram. Palpitação, dores de cabeça, dor de garganta, dor de barriga, aparecem roxos no corpo. Então, assim, são diversos sinais e sintomas. Mas olha só que interessante. Nós não estamos falando sufocamento. Olha só, tem gente que fica sufocada, né? Vontade de fugir, tem gente que quer, né, sair de lado. Então, olha só que interessante. Se nós estamos falando de uma patologia, né, nós estamos falando de um diagnóstico de ansiedade, tremor, palpitação. Então, assim, por que cada pessoa, né, tem um sintoma diferente dentro do seu processo de ansiedade? É isso que eu quero que vocês entendam hoje, dentro de uma visão biológica. Nós nunca podemos esquecer, tá? Sensação de engasgo, tem gente que soluça, tem gente que fica gago, né? Tem gente que a gagueira piora, angústia. Então, assim, cara, são vários e vários e vários sinais e sintomas que, né, realmente podem aparecer. Então, olha só que interessante. Quando a gente está ali sobre um estado de ansiedade, né, quando a gente tem esses sinais e sintomas, na verdade, esses sinais e sintomas, eles são alguns trilhos, sabe? Eles são, como que eu falo? Ele é só um caminho para que você possa realmente compreender a causa da sua ansiedade. Porque, assim, a ansiedade, os sinais e os sintomas, eles geralmente não são ali a causa real do problema. É isso que eu quero que vocês entendam, né? Será que a ansiedade é o problema? Então, assim, aí a pessoa fica assim, eu sou ansioso e eu preciso tratar a minha ansiedade, né? Então, eu vou usar um óleo essencial, eu vou fazer vou tomar um ansiolítico, né? E às vezes não resolve, né? Por que não resolve? Porque nós estamos olhando, né? Então, pensa assim, a pessoa está olhando principalmente para o sintoma da ansiedade. Mas a pessoa geralmente não está prestando atenção na causa da ansiedade. Então, vocês que colocaram aí os sinais e sintomas de vocês até agora, eu quero que vocês pensam e escrevam aí para mim quais são as situações, quais são as circunstâncias que geralmente elas vão disparar a tua ansiedade. Escreve aí para eu ver se vocês pensam sobre isso, né? Qual que o que acontece na vida, né, para que a minha ansiedade dispare? Ó, por exemplo, estão falando aqui, ó, o período da manhã é mais difícil. Então, por que a tarde e a noite não é tão difícil? Entendeu? Por que algumas pessoas têm a insônia, outras não? Né? Mas isso que é interessante, para a gente começar, então, ó, se você quiser um tempinho, pega um papel, uma caneta, todas as lives a partir de hoje é um processo praticamente ali para que a pessoa entenda, ó, traição, estão falando aqui, gera a ansiedade.
Então, assim, eu vou passar para vocês um passo a passo para que vocês possam ter uma linha de raciocínio, né? Porque eu costumo fazer as coisas dessa forma, eu costumo sempre tentar buscar uma linha de raciocínio para ficar muito coerente, tanto para os meus clientes, para os meus alunos nos cursos, né? E isso a gente faz através das leis sistêmicas e biológicas. Nós tem sonhos, situações de perda. Olha só que interessante. Então, tem pessoas, ó, deixo de ter controle de situações, então, quando eu não controlo, vem do nada, a ansiedade é tão forte que me dá pânico. É aí que está o erro, Alice. Não vem do nada. E isso que você vai entender fica até o final dessa live. Ó, ficar longe de casa. Então, sempre tem algo que dispara a ansiedade. É que a gente não presta atenção no que dispara a ansiedade. Entende a diferença? Então, assim, é muito importante que você consiga entender esse processo para você não ter mais essa linha. Eu quero ajudar você, tá? Principalmente você que falou isso, ó, medo do futuro, legal. Eu quero ajudar você a nunca mais ter essa concepção de que vem do nada o meu sintoma. Então, assim, não é assim que funciona. Por quê? Vocês sabiam que a ansiedade, que nada mais é do que um pensamento, na verdade, né, um medo de algo que vem lá da frente, né, um medo do futuro? Então, assim, basicamente, a ansiedade é um medo daquilo que pode acontecer, né? Pode ser que esteja até acontecendo algo também que me deixe ansioso, né? Então, assim, olha só que interessante. Então, todas as vezes que você, né, vive uma situação que você está ansioso, ela sempre, anotem isso, tá? Anota isso, é muito importante. Sempre, sempre, sempre está ligado a uma sensação de medo. Este medo, ele pode estar associado também a um sentimento de impotência, a um sentimento de incapacidade e vários outros que eu vou falar aqui para vocês. Então, olha só que interessante. Olha, vocês já estão entendendo que se eu tenho uma ansiedade, de qualquer forma, eu tenho um medo de alguma coisa, tá? Então, eu tenho um medo. Ponto. A partir desse momento, o que vocês têm que entender? Vamos para a natureza, né? Vamos pensar nos animais. Então, imagina que você tem lá a savana no safari. Então tem lá os rinocerontes, os leões, tem as girafas, tá lá os animais passeando lá na savana. Pensa o seguinte: se os animais não tivessem como, de alguma forma, prever o futuro, você entende que eles sempre cairiam numa enrascada? Não é verdade? Então, olha só que interessante. Os animais, eles têm esse mecanismo de ansiedade. O que seria isso? É o de alguma forma tentar prever o futuro. Por que eles fazem isso? Para sobreviver. Então, assim, eles sabem, por exemplo, ó, que eles vão chegando perto de um rio, porque eles já viram, ou porque os pais, né, ensinaram dessa forma. Todas as vezes que eles chegam perto, por exemplo, de um rio, eles já vão com um certo cuidado. Por que eles vão com um certo cuidado? Sendo que, né, como se eles não tivessem uma ansiedade. Porque eles sabem, por exemplo, que pode ter ali um crocodilo. Entendeu? Então, assim, os animais, eles usam a ansiedade para prever alguns acontecimentos futuros. Mas eles ficam andando pela savana, né, passeando, pensando na água e no jacaré, no crocodilo? Não. Eles não têm essa capacidade. Então, é biológico, olha só, escuta isso que eu estou falando, é biológico o estado de ansiedade. Só que o que difere nós, seres humanos, dos animais que estão lá na savana? A nossa região frontal do cérebro, que nos dá a capacidade de pensar e refletir. É aí que é o problema. Então, assim, em vez de, em certos momentos, você simplesmente experienciar a situação, né, como um animal que ele tá normal, ele tá vivendo o momento dele. Na hora que ele chega perto do rio, ele começa a ver que, bom, eu sei que rio tem crocodilo, então eu tenho que ficar mais esperto. Eu tenho que ver, né, ele vai analisando, ó. Então, é um estado de ansiedade, ele fica com o pé atrás, ele vai chegando pertinho, ele tenta beber um pouquinho de água, ele recua, né? Às vezes ele não vai. Então, assim, olha só que interessante. E na natureza, depois que ele foi lá, conseguiu beber água e tal, ele pega e vai embora.
ele se desliga. E o que acontece com o ser humano? O ser humano, ele simplesmente, por ter essa capacidade de pensar mais evoluída, ele fica sempre remoendo aquele problema. Ele fica sempre com aquilo na cabeça. Aquilo que não gosta, aquilo que foi, né, de alguma forma traumático, ou aquilo que ele não quer. Então é muito mais fácil, né, pro ser humano ficar preso na ansiedade. Por quê? Porque tem essa conotação de ficar sempre pensando em coisas que não estão acontecendo. Porque o nosso cérebro, ele vive o real, o virtual e o imaginário. Como assim, Rodrigo? Ó, você vive o real. Se uma pessoa chegar na tua frente e te assaltar e for te roubar, você vai ficar ansioso, você vai ter o medo. É uma coisa real, né? Mas também tem o quê? O virtual. Se você não vê um filme em 3D, você não caga de medo, você não treme, os pelos não arrepia. Então, porque o seu cérebro interpreta aquilo como uma realidade. Se você assiste um filme que é gravado de 1990 e você também morre de medo, às vezes não consegue nem dormir direito, mas é um filme, eu estou olhando para a televisão. Então, o nosso cérebro, ele interpreta o real e também o imaginário. E aí é que está a questão. Nós, hoje em dia, não gastamos só esse imaginário com coisas realmente efetivas e momentâneas. Então, por exemplo, nossa, agora eu estou com um problema X, eu posso imaginar o que eu vou fazer, então, um estado de ansiedade, eu vou fazer isso, aquilo, pronto, resolvi, acabou, estou indo embora. Não. A gente fica preso nesse processo. A gente cria na nossa cabeça esse imaginário. Nossa, e se eu for assaltado? E se eu ficar preso? Né? E se eu ficar preso no elevador? E se eu não der conta de realizar todo o meu trabalho, eu posso ser mandado embora. Olha só que interessante. Então a pessoa, ela cria esse estado de ansiedade. A pessoa cria esse estado de ansiedade por quê? Por essa capacidade que nós temos de pensar além, de ir além no futuro. Olha só que interessante isso é muito interessante. Só que, se a gente analisar de um aspecto psicológico, quando acontece dessa forma, é muito fácil voltar. Sabe, é muito fácil você não ter mais ansiedade. Às vezes basta a situação se desfazer, né? Então eu tenho medo de atravessar uma rua porque ali tem muito assalto. Depois que eu atravesso a rua, acabou o meu medo, concorda? Só que a maioria das situações que geram o estado da ansiedade, você tendo consciência ou não, são situações que para você foram traumáticas. Então, é isso que vocês têm que ter em mente. O nosso cérebro, dentro do estudo biológico, ele sempre interpreta da seguinte forma: não podemos esquecer essa tríade, nunca. Então, nós temos o nosso meio ambiente e a forma como eu percebo esse meio ambiente. Então, como eu percebo as coisas que estão acontecendo ao meu redor, né? Então, tem pessoas que estão andando na rua, que sempre tem assalto, e tá andando tranquilo ali, e tem pessoas que estão passando ali cagando de medo, né? O que diferencia uma da outra? É a percepção que a pessoa tem a respeito daquilo. Então, se você tem medo de ser assaltado, nessa casa na rua, você vai ficar sempre em alerta. Se você tem medo de não dar conta, porque você foi criado numa família, olha a visão sistêmica. Se você foi criado numa família que sempre exigiram de você que você tinha que tirar nota, que você não podia errar, né? Pais amorosos, carinhosos, não significa nada de agressão, não isso. Mas na hora de estudar tinha que, se tirasse um 8, já tinha um olhar diferente. Vocês entendem isso? Se vocês entendem isso, coloca assim para eu ver. Vocês estão pegando essa linha de raciocínio. Né? Às vezes a rigidez ali, a cobrança do pai, tem que deixar arrumado, tem que deixar limpo, tem que ajudar. Ou não, às vezes o filho vê os pais passando um problema financeiro e na hora que cresce, cara, fica louco se tiver medo de perder ali o emprego, medo, né? Vocês identificam isso em vocês? Faz sentido isso para vocês? Coloca assim aí para eu ver. Sim, sim. Vocês entendem isso? Então, assim, quando você entende
Legal. Silvia, Luciana, aluna da terceira turma das leis sistêmicas. Legal. Então você entende que, olha só que interessante. Viviana, legal, Alice também. A Sandra, que isso, Sandra? Fica tranquila. Aluna também da terceira turma da formação Leis Sistêmicas e Biológicas. Legal. Raquel de Floripa. Saudade, pessoal de Floripa. Então, assim, olha só que interessante. Se você entende que, ó, agora é importante, cara. Se você tiver alguém para encaminhar, é agora. Porque agora vai começar a linha de raciocínio, tá? Então, manda para essas pessoas para elas pegarem esse embalo. Então, olha só que interessante. Se você entende que eu percebo o meu meio ambiente de uma determinada maneira, de uma determinada forma, isso, quando é vivido, presta atenção nisso, quando é vivido de forma muito intensa, onde eu não consigo sair daquela situação. Então, por exemplo, eu estou lá vivendo meu meio ambiente, de repente eu sofro uma situação que me dá aquele impacto, sabe? É aquela situação que eu não tenho o que fazer, é um momento, é um segundo, é meio segundo, são milésimos, que você tem aquele impacto sobre aquilo que está acontecendo. Quando isso acontece, você não está consciente. Não tem o que você fazer. Não importa a capacidade cognitiva que você tem, ou não. O seu cérebro captou algo. E quando isso acontece, se forma uma tríade. O que é essa tríade? É a minha percepção que vai impactar ou ser processada, pensa desse jeito, vai ser processada numa região do meu cérebro que controla um órgão. Cara, olha que perfeição que é isso. Isso é uma perfeição, tá? Olha só que interessante. Ó, Jaque Bloom, não está conseguindo acessar. Entra no YouTube, gente, tá no YouTube também, tá? Quem não estiver conseguindo, estiver ruim aqui no Instagram, vai pro YouTube, Rodrigo Kim, o meu canal também do YouTube, está sendo transmitido ao vivo lá também. Então, olha só que interessante. Se você entende isso, se você grava isso, mesmo sendo um leigo, não importa o que você faça, que eu percebo algo, isso impacta uma região do meu cérebro que controla um órgão, você começa a entender toda essa dualidade ou essa instabilidade de sintomas. É óbvio que tem pessoas que vão ter diarreia, tem pessoas que vão fechar a garganta, tem pessoas que vai dar rinite, tem pessoas que vão acelerar o pensamento, tem pessoas que não vão conseguir ficar parada, tem pessoas que vão ter dor no estômago, tem pessoas que vão ter tontura, irritabilidade, náusea, que mais? Insônia. Tô lendo aqui, tá, o que as pessoas escreveram. Dor na nuca, ânsia de vômito, peso na cabeça. Então, como que você vai tratar a ansiedade com órgãos diferentes sendo acionados, com o mesmo tipo de medicação para todos? Esse é o ponto. Então, será que a ansiedade é realmente o problema? Será que a ansiedade é realmente o problema? Será que é ela que é o problema? Olha só que interessante. Será que é ela que é o problema? Por isso que o tema dessa live é isso. Será que é ela que é o problema? Tá? Então, pessoal, pensa sobre isso, porque olha só, vamos lá, seguindo essa linha de raciocínio. Então você vive uma situação, você tem uma percepção dessa situação, você sofre um impacto, né? Você sofre um impacto no seu cérebro, uma região do seu cérebro vai processar isso. Se você, sei lá, sentir medo, raiva, né, angústia, ou se for um medo do futuro, um medo do que pode acontecer, um medo de eu não conseguir, cada área do nosso cérebro vai processar isso. E essa área do cérebro processa uma região do nosso corpo, trazendo assim essas reações inespecíficas, né? Você vê, são muitas. Não tem a ansiedade não é caracterizada por um único sintoma. Olha aqui, vocês me falaram, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vocês falaram aqui para mim, no mínimo, 16 sintomas totalmente diferentes um do outro. Então, como que eu vou padronizar um tratamento de ansiedade, sendo que você tem diversos tipos de sintoma?
né? E o que está acontecendo com o seu corpo? Você está desregulando o seu sistema nervoso autônomo, que nós temos o sistema nervoso simpático, sistema nervoso parasimpático, que é os nervos que saem do crânio, do sacro e os nervos que saem da coluna. Então, assim, o seu cérebro tem que se comunicar com o seu corpo. Como que ele faz isso? Com os nervos. Vamos falar de forma mais simples para vocês entenderem. E através de hormônios, substâncias químicas. É assim que chega uma mensagem. Ele precisa transmitir a mensagem. Ou você acha que você pensa em erguer o braço e só de pensar vai erguer o braço sem ter um caminho de informação para chegar? Ou você acha que sua tireoide, por exemplo, funciona sozinha? Não, você tem a hipófise que libera, você tem uma região, um hipotálamo no cérebro, que controla a hipófise, vai para a tireoide, que libera um outro hormônio, que vai lá para o teu corpo, que te acelera, que te diminui. É assim que funciona. Então, o nosso organismo está todo interligado e interconectado. Então, o processo da ansiedade, a meu ver, ele não é o problema. O problema é qual a percepção que eu tenho na minha vida. Anotem isso. Se você é ansioso, anota isso. Qual é a percepção que eu tenho da minha vida que me causa um estado de ansiedade? Por que me causa um estado de ansiedade? Porque o meu cérebro, ao perceber a situação, ele me dá uma resposta. Qual é a resposta? A ansiedade. Qual que é a função da ansiedade? É tentar te ajudar. É a única maneira que o seu cérebro tem de fazer com que você, de alguma forma, tente resolver esse problema. Só que é igual os animais da savana, que eu contei lá no comecinho, que vai beber água no rio, vive ali a situação, tem o medo do jacaré, fica ansioso e pega e vai embora? Não. Nós ficamos o dia inteiro pensando sobre aquele problema. Nós passamos uma vida inteira remoendo um problema. Problema o quê? Problema que você não consegue resolver. Então, colocar aí traição. Por que você sofre com traição? Por que te dá uma ansiedade em relação à traição? Você já foi muitas vezes traída, ou sua família tem traição, histórico de traição. Né? Por que te dói tanto? É isso, sabe? Isso é você entender a sua ansiedade. Faz sentido isso para vocês? Sim ou não? Coloca aí que eu quero ver. Vamos ver. Vocês estão ligados? Quero ver se vocês estão ligados. Gente, ó, a visão biológica, ela é muito precisa. Ela é muito certeira. Sabe? É por isso que os alunos que entram na formação, cara, não tem como, cara. Nossa, ontem a gente teve um módulo aqui que a gente tratou sobre as ordens da ajuda e sobre a nossa conexão com algo maior. Cara, impressionante como as pessoas, em 9 meses, se transformaram. Pessoas que tinham ansiedade e não tem mais. Pessoas que tinham depressão e não tem mais. Pessoas que não abraçavam os pais e manda mensagem mostrando que, nossa, falei com os meus pais, sabe? Por quê? Porque você compreende a sua percepção de vida e como ela te afeta. E esse conhecimento, ele faz com que você tenha mais coerência na vida. Então, olha só que interessante. Se você tem um conhecimento que te ajuda a ser mais coerente na vida, mesmo que você entre num estado de ansiedade, porque nós vamos entrar, eu vou entrar num estado de ansiedade, você vai entrar, qualquer pessoa pode entrar no estado de ansiedade. Porém, o que vai diferenciar uma pessoa da outra é essa sabedoria de saber sair desse estado de ansiedade. E aí, o que você tem que fazer basicamente? Eu preciso entender, vamos voltar, né? Realmente é para os fortes, né, Luciana? A Luciana está na 3ª turma. Então, assim, olha só que interessante, né? Se você pegar isso, né, que os animais, né, eles vivem o real, eles vivem só a realidade, o momento presente, porém, em determinados momentos, eles precisam ter uma certa ansiedade, que é tentar prever o futuro para que ele possa sobreviver. Então, nós temos isso no nosso cérebro registrado. Eu quero que vocês gravem isso.
Nós temos esse mesmo, no nosso processo evolutivo, a gente ficou com esse mesmo mecanismo. Então, se você sofrer uma situação muito forte, que você é pego de surpresa, que você não consegue lidar, por exemplo, você como uma criança, olha só um exemplo. Você é uma criança, você tem filhos, presta atenção. O seu filho ele vai te perguntar, olha só, ele vai te perguntar sobre que hora ou quando chega o aniversário, ou se, eu vou receber o meu presente. Ele vai te perguntar algo do futuro, mas você está nervoso, estressado. Ah, calma, vai para lá, depois eu te respondo. E ele sofre um impacto, um susto. Ele sofre aquilo ali como uma impotência, um medo. Nossa, um medo de desagradar meu pai. Olha só, 5, 4, 3 anos. Dá um exemplo. Cara, se isso for muito marcante para essa criança, toda vez que ela for perguntar algo para alguém, toda vez que ela tiver que esperar algo do futuro, essa criança pode entrar num estado de ansiedade. Por quê? Porque nesse exato momento houve para ela um choque biológico que ela percebeu de uma determinada forma, impactou o cérebro dela e o cérebro dela tentou gerar uma resposta. Por que tenta gerar uma resposta, Rodrigo? Para que eu consiga lidar com essa situação. Porque se eu conscientemente não consigo lidar com essa situação, o meu corpo precisa me ajudar. Como que ele vai me ajudar? Às vezes, soltando o meu intestino, uma diarreia. Ah, mas por que uma diarreia? Pô, se você soltar o seu intestino, se você vomitar, são respostas primitivas, gente. Sabe? De você esvaziar o seu trato digestivo para que você possa lutar ou fugir. Isso é primitivo. Na natureza, os animais fazem isso. Não tem aquela velha ditado, né? Cagou de medo. É isso. Mas por que cagou de medo? Porque ele precisou esvaziar o intestino, às vezes vomitar, colocar para fora ali a comida, para que tenha mais sangue nos músculos, para que ele possa agir perante a situação. Só que olha só que interessante, na natureza, o animal está lá no lago, é a mesma coisa. Então assim, a compulsão do pensamento. Traduz essa palavra para mim. O que seria compulsão? Algo que é demais, né, e que eu não consigo controlar. Então, compulsão por comida. Eu como demais sem controle nenhum. Compulsão de pensamento. Eu penso. O que está acontecendo? O teu cérebro está fazendo você pensar pra cacete para você resolver um problema que você não consegue. Que pode ser o quê? Pode ser um medo de não dar conta de entregar todo o trabalho. Pode ser um medo de falar para o marido que tem que falar. Pode ser um medo de errar, porque sempre foi muito exigido, muito cobrado. Ou não. Pode ser que os pais sistemicamente falam, vamos para a visão sistêmica. Olha o que a gente faz no curso. A gente faz assim, vamos olhar sistemicamente. Como era a família dessa pessoa? Tudo certinho, nossa, era um amor de família. Mas não podia sair nada errado. Entende? Olha a crença vindo. Não pode dar nada errado. Então, você acha que essa pessoa que trabalha ali com uma coisa que, sei lá, exige uma certa atenção, mas pode ser que ela erre, você acha que ela não vai ter uma compulsão de pensamento para ela não, entre aspas, para ela não errar? Isso é fato. Então, assim, a ansiedade, gente, ela é tua amiga. Ela está mostrando exatamente aquilo que você precisa enxergar. Ela está mostrando que, em determinadas situações, você não conseguiu lidar algum dia na sua vida, pode ser que você nem lembre, e a partir daí, a nossa mente subconsciente, ela sempre que algo parecido com aquilo acontecer, ela vai gerar uma resposta fisiológica. Né? Como me disseram ali, vem do nada. Não, não vem do nada. É você que não está percebendo ainda qual é a situação que é o gatilho para o meu cérebro entrar com uma resposta fisiológica para que eu possa resolver algo que muitas vezes nem está acontecendo, não é? Vamos supor, a pessoa tem medo de perder o emprego. Ela não perdeu.
o emprego. Mas ela tem medo de perder o emprego porque eu posso passar fome, vai que eu não dou conta. Aí começa a ansiedade, ó. Ai, mas será que eu vou arranjar outro emprego? Esse emprego é tão bom, não quero perder esse. Então, olha só que interessante, a pessoa... Mas aí, a gente tem que entender a causa. Por que essa pessoa tem medo de perder o emprego? Será que já passaram dificuldade financeira na infância? Será que os pais viveram uma perda financeira muito grande? Olhar para o sistema, gente. Quando você olha para o sistema, tá? Quando você olha para o sistema e para a biologia, por mais leigo que você seja no assunto, se você tem uma metodologia que te ensina basicamente como isso funciona, você começa a se identificar. Aí, você começa a entrar num processo, olha só que interessante, você começa a entrar num processo de realmente você atuar sobre a sua ansiedade. Por quê? Por que eu digo realmente? Porque em todos os casos, e muitos deles vai ser assim, tem que tomar um ansiolítico, tem que tomar um remédio, tem que usar um óleo essencial, tem que usar um chá, fitoterapia, sabe? A ansiedade pode vir acumulando e trazer reações em um momento que você está calma? Pode, também pode, mas não é que vai acumulando. É por isso que acontece com o nosso cérebro, presta atenção. A gente tem uma percepção da realidade, a gente tem um acionamento no cérebro e a gente vai vivendo várias situações com aquela mesma percepção. E no momento que a gente está calmo, o nosso cérebro continua ligado àquelas situações. Entendeu? Então, a pessoa continua ligado àquilo. Ela não se desliga. Por que ela não se desliga, Rodrigo? Porque ela não resolveu internamente aquele conflito. Então aquilo pode acontecer a qualquer momento. Então, em momentos que você estaria mais tranquila, você pode ter do nada, entre aspas, uma ansiedade. Mas por que não é do nada? Porque o teu cérebro está no estado de alerta, só esperando aquilo vir acontecer. Vocês estão entendendo isso? Então, se você entende o que é esse... Então, por exemplo, ó, ir acumulando muitas coisas. Então, será que eu tenho um problema com o sentimento de incapacidade, de impotência, de ter que dar conta? Ah, eu tenho que dar conta de tudo. Você entende? Ah, eu preciso terminar tudo, eu preciso fazer tudo, não pode dar nada errado. Então, assim, vamos supor, você saiu do trabalho sexta-feira, às 6 horas da tarde, você vai pro rancho, cara, segunda-feira o teu cérebro sabe que você volta para isso. Então, assim, pode ser que você não consiga desligar. Ansiedade. É por isso que eu tô falando que é o que difere nós dos animais. A gente não vive só aquele momento ali, fico ansioso aqui agora, cheguei em casa, desligo. Não. Por isso que eu sempre falo, gente, aqui nas redes sociais para vocês, se a gente não resolve os nossos conflitos internos, se a gente não olha para aquilo que foi difícil para a gente, se a gente não olha sistemicamente para os padrões familiares, para as situações familiares, sabe, para o que aconteceu com a minha infância, você não vai lembrar. Se você às vezes não tem um método para te ajudar a chegar lá, você não vai lembrar. Entende? Então, quando você vai fazer uma terapia, né, uma sessão, eu foco muito hoje, porque sessão, quem quiser me procura, tem sessão online, tem sessão presencial, né, mas, cara, eu tô vendo que, eu tô na terceira turma, eu tô vendo que quando a pessoa adquire um conhecimento, aquilo lá é para a vida. E olha só que interessante, ao redor, as pessoas começam a mudar, sem fazer tratamento, sem fazer curso, sem fazer nada. Cara, é muito louco, porque você vira um influenciador. Você vira o que eu chamo de ativista, né? Você vira um ativista positivo, um ativista do bem, sabe? Você vai conseguir conversar com uma pessoa de forma mais coerente, sabe? Você simplesmente não vai entrar em situações, né, ou em conversas porque você tem um certo conhecimento, né? Você não está naquele nível de ignorância no sentido de não conhecer. Então, lógico que nós não vamos conhecer tudo na nossa vida, mas se tem algo que é importante a gente conhecer, é como o nosso corpo, a nossa mente funciona e reage perante o nosso meio ambiente. Porque se a gente não conhece isso, nós vamos adoecer.
Mesmo a gente fazendo qualquer tipo de alimentação saudável, tomando suplementação, fazendo yoga, fazendo atividade física, bicicleta, você pode fazer o que você quiser. Se você viver uma situação que você tem uma percepção que impacta o teu cérebro e isso altera o teu corpo, óbvio, se você for uma pessoa mais saudável, beleza, é muito mais fácil. Agora, se você não tem saúde, física principalmente, é muito pior, com certeza. Então, você adquirir esse conhecimento é para a sua vida, para a vida das pessoas ao seu redor. Por isso que eu estou aqui passando a base da base da base da base da base para vocês, porque é muita coisa. Então, assim, se você entender que a ansiedade é uma resposta para que você possa se conectar com o futuro. Então, olha só que interessante. Então, a ansiedade é uma resposta para que eu possa me conectar com o futuro, ou que eu possa prever o futuro, ou aquilo que está para vir, para que eu não viva, anotem isso, para que eu não viva a minha dor interna. Então, por exemplo, para que eu não viva a dor interna de ser traída de novo, porque não está resolvido para mim. Para que eu não viva a dor interna de dar errado, como talvez pode ter dado errado, pode ser que nem dê errado, mas me cobraram para que não dê errado. E eu não quero viver essa dor de novo. Então, eu tento me conectar com o futuro. Eu tento me conectar com o futuro para eu conseguir unir a família, porque eu não aceito que isso, né, que ocorra uma desunião, né? Então, assim, é por isso que, independentemente da... então, assim, Érica, é bem isso, tá? Você sente palpitações no seu pescoço por causa da sua ansiedade. Como faço amenizar a situação? É isso que eu tô falando. Se você tá aqui desde o começo da live, né? É entender, primeiramente, o que causa a sua ansiedade, né? Então, a gente sabe que, no caso da Érica, ela vive uma situação que impacta no cérebro dela a região que controla o pescoço. E o pescoço está muito alinhado emocionalmente com o medo e a insegurança, né? Então, assim, aí pode ser o medo e insegurança de não conseguir controlar. Eu não estou conseguindo controlar uma situação. E quando eu perdi o controle uma vez na minha vida, foi difícil para mim. Quando eu não tinha o que fazer e eu via minha mãe doente e eu tinha medo dela morrer, eu não tinha aquilo sob controle. Eu posso pegar isso da minha infância e levar para minha vida adulta. E aí qualquer coisa que eu, né, não tenho o meu controle, eu posso tentar ter a ansiedade para me conectar com o futuro, para eu tentar não sentir aquela dor. Então, assim, não adianta eu falar para vocês aqui o que vocês já sabem, que vocês podem olhar no YouTube, em qualquer lugar, respira devagar, usa óleo essencial, faz massagem, faz tudo isso vocês já sabem. Toma chá, toma suplemento, toma vitamina X porque diminui a ansiedade, faz respiração lenta. Cara, isso aí é amenizar sintoma. Legal. Na hora da ansiedade, isso é positivíssimo. Agora, se você quiser nunca mais sentir daquela forma que você sente a sua ansiedade, aí o buraco é mais embaixo, porque você tem que ressignificar. Por que eu preciso controlar tudo? E outra, vamos lá, se eu tenho que controlar tudo, será que eu não estou adotando uma postura infantil? Por quê? Por que uma postura infantil? Porque um adulto sabe que tem coisas que não tem controle. Um adulto sabe que na vida tem coisas que dão errado. Um adulto sabe que na vida não se pode realizar tudo. Tem coisas que você não vai conseguir. Um adulto sabe que vai dar errado. Então, muitas vezes, nós estamos presos às nossas necessidades infantis. Nossos traumas infantis, onde nós não tínhamos capacidade nenhuma de reagir perante uma situação. Exatamente, Érica. Os exercícios é só para apagar o incêndio, isso é perfeito. E eu não vou ser mais um
para fazer uma live de exercício para apagar incêndio, porque não precisa de live. Você digita no YouTube diminuir a ansiedade, gente. Hoje em dia a informação corre com muita facilidade. Então ali você vai ter vários exercícios. Meditação. O que eu uso? Quando eu estou em estado de ansiedade. Óleo essencial, vetiver, lavanda, tangerina, serenity. Eu uso da doTERRA, gosto muito. Então, que mais que eu faço? Eu tento fazer as meditações de mindfulness. Para mim, é a meditação mais fácil de ser feita. Eu tenho os aparelhos, né? Eu uso o BrainTap, eu uso a fotobiomodulação, que é um capacete que coloca na cabeça, uma manta que coloca no corpo, que diminui muito a ansiedade. Mas aí é uma coisa que eu tenho os aparelhos porque eu uso, né? Também nos meus clientes e aqui na minha cidade. Então, assim, eu tenho mecanismos para diminuir a ansiedade, ok, mas eu não fico só nisso. Eu tenho que pensar, cara, será que eu estou ansioso porque eu preciso fazer várias coisas e eu estou com medo de não dar conta? Será que eu estou ansioso porque eu tenho medo da morte? E eu não posso ver uma pessoa doente que eu fico doido, desesperado? Vocês entendem isso? Então, quando você começa a olhar para a causa e você começa cada vez mais a ressignificar essa causa, você passa a diminuir, olha só, escuta isso que eu estou falando para vocês, e isso é importante, a diminuir a intensidade do seu conflito. Então, assim, se você tem problema com a morte, se você tem medo de morrer, isso é um nível 10 para você, se você entende que foi por um parto difícil, que foi porque sua avó sofria com medo de morrer, morreu no parto, sei lá. Se você entende que veio de um processo, você diminui a intensidade ou você ressignifica e você não tem nem mais problema com isso. Mas você pode diminuir a intensidade. E aí fica muito mais fácil. Exatamente, a Raquel falou, a meditação foi libertador, porque ela conseguiu através da meditação, exatamente. Legal. E outra, através da meditação, você pode também, mas é isso que eu quero, viu, Raquel? É isso que eu quero que as pessoas entendam. Não é só a meditação. Se eu meditar, né, vai diminuir o meu sintoma, ok. Mas para você se libertar e não ter nunca mais uma ansiedade, eu, assim, duvido que seja só com a meditação, tá? Porque nós somos seres biológicos e se a gente vive, a gente responde, né? Porém, se através de uma meditação, através de uma leitura de livro, através do uso de um óleo essencial, você acalmar e você perceber a causa e mudar, perfeito, perfeito. Esse é o segredo. Se eu entender que o meu medo da morte vem de X situações que eu não vivo mais, que eu já passei por aquilo, que tá tudo bem, né? Se eu conseguir ressignificar meditando, fazendo yoga, fazendo pilates, conversando num boteco, putz, tá ótimo, tá lindo. Então o que vocês têm que entender é que precisa existir o processo de ressignificação. Senão, você sempre vai como mudar a postura infantil. Legal, já vou. Você sempre vai repetir o mesmo padrão. Então você também pode, vamos supor, se eu tenho medo da morte, eu tenho medo das pessoas morrerem, né? Das pessoas ficarem doentes. Se ninguém ficar doente, pode ser que eu não tenha tanta ansiedade. Minha ansiedade fica diminuidinha ali, ó. Ah, eu medito todo dia e isso sarou minha ansiedade. Sarou aqui, ó. Quero ver na hora que alguém ficar doente na tua frente. Se você não ressignificar isso, ó, o negócio faz assim, ó, pum, cresce de novo. E como que a gente muda uma postura infantil? Fazendo um tratamento, não tem como. Medo da doença voltar, exatamente. Exatamente. Então, assim, gente, não tem como. Você tem que fazer uma terapia, você tem que procurar uma psicóloga, uma micro. Você tem que fazer uma. Gente, olha. Vamos ser lógicos? Vamos ser lógicos? Vamos pensar na lógica. Me fala aí, se alguém é ansioso, quanto que vocês gastam de remédio por mês? Coloca aí alguém aí, ou você conhece uma avó, sabe, quanto que gasta por mês? Coloca aí, vamos ver. Né? Se tem alguém aí, ó, eu quero ver, coloca aí, para eu ver. Quanto que custa, sabe, às vezes o ansiolítico, o antidepressivo, quanto que custa isso por mês? Vamos ver se vocês conseguem colocar aí para eu ter uma noção, que eu não tenho noção, né? Vamos colocar isso aí.
né? Vamos ver se vocês me dão essa noção aqui de preço, né? De valor. Escreve aí para mim. Uns 150? Vamos ver. Coloca aí, gente. Quero ver. Quero ver. 150? Sem estresse, deixa o vento refrescar. Vamos se basear no 150. Ah, 150. Vamos se basear nesse preço de 150? 120. Legal. O que mais? Vamos ver. 150. Cantar. Micro e óleos essenciais, é isso aí. Olha só, 180. Vamos pegar 150, que é o número mais redondo. Cara, se você... Vamos supor... Se você tiver... Deixa eu fazer uma conta básica aqui, ó. Uma conta básica. Deixa eu pegar uma calculadora aqui, ó. Calculadora. 150, tá? Vamos fazer 150. Vamos fazer aqui, ó. 150 vezes 12, né? Você vai gastar aí por ano R$1.800, cara. Em um ano, R$1.800. Vamos imaginar que você fica aí 10 anos tomando isso aí, porque não tem fim, né? Você está gastando R$18.000 em 10 anos da sua vida, onde você continua com o sintoma, continua sofrendo aquele peso emocional, mas você não sente o calor da ansiedade, né? Porque na hora que começa já coloca um Rivotril e aí passa. Mas ao longo do tempo, ó, em 10 anos você gasta R$18.000. Ou em um ano você gasta R$1.800. Para nada. Para diminuir a ansiedade. Você acha que não vale a pena você gastar R$300 numa consulta? Você gastar que seja R$500 por mês numa terapia, num curso que vai mudar a tua vida? Cara, quanto você gasta numa calça jeans? Vamos somar uma coisa básica, ó. Um lanche hoje, quanto custa um lanche? Sei lá, R$30. Um sorvete, você vai pagar 15. Sabe, uma coca. Vamos supor que você vai no cinema. Você vai gastar no mínimo R$150. Cara, se você deixar de fazer essas coisas, tomando o seu remédio ainda, se você economiza mais, sei lá, 200 por mês, 300, sabe, tirando de outras coisas, cara, você consegue fazer um curso, você consegue fazer uma terapia, você consegue fazer nem que se for uma consulta com a psicóloga por mês, uma micro. Faço online também, faço sessões online. Cara, olha isso, você pode gastar, sei lá, 60 num óleo essencial que talvez vai te trazer essa saúde ali, mas no fundo, cara, o que vai te mudar é o conhecimento sobre a causa do seu problema, tá? Então, assim, gente, pensa a respeito de valor, porque os seus sintomas, né, é a sua saúde, e você sem a sua saúde, você não consegue, né, gozar das coisas boas da vida. Se você tiver, não adianta você estar na praia com crise de ansiedade, vai ser legal você sentar lá no guarda-sol e você acelerar o coração, passar mal, ter que botar um Rivotril debaixo da língua, né? Então, assim, é muito mais simples você, né, gastar o seu tempo, às vezes, para você olhar para si mesmo e você conseguir evoluir. E, além disso, né, você começa a realmente... e quem está falando isso, gente, era eu vi assim... Mesmo sendo um terapeuta, eu via isso como um gasto extra, sabe? Hoje, eu não tenho dó, não, sabe? Assim, meus filhos, a gente, se precisar, leva no médico particular, faz o que tem que fazer, sabe? Para ter essa possibilidade de cura em relação ao processo que está acontecendo. Então, assim,
É um tipo de economia que não vale a pena. Você não investir em você mesmo, você não investir em se conhecer mais. Por quê? A nossa cultura é limitada nisso. Autoliderança na escola não ensina, entendeu? Então, assim, Silvia, eu não faço terapia, eu faço o meu tratamento baseado em medicina germânica, constelação familiar, microfisioterapia, terapia crânio-sacral. Né? No meu site é rodrigoquim.com.br. Vocês têm todas as informações dos meus cursos, das minhas formações, a minha linha de raciocínio, entendeu? Mas o processo básico do meu tratamento é isso, gente. É realizar técnicas para fazer um equilíbrio físico e um equilíbrio emocional. Emocional, como que eu faço? Eu identifico e ajudo a pessoa a olhar para o trauma, para olhar para aquela situação que ela não teve como sair fora, ela entender aquilo de uma outra maneira e ela mudar as ações no dia a dia. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que se cobra demais, que você sempre quer estar realizando coisas, que você não se permite estar parado, depois que você entende a causa, que você ressignifica a causa, que, por exemplo, pode ser que você ficou entalada no parto, sabe? O médico tentando arrancar, não vinha, parto normal, 12 horas. Seu cérebro pode identificar que ficar parado ali é morte. Eu atendo crianças diversas com hiperatividade, elas não conseguem ficar paradas, ansiosas. Por quê? Porque teve um parto difícil. Então, assim, quando você entende isso, pô, nossa, então quer dizer que eu posso ficar parado, que eu não vou morrer. Interessante. Mas se você também não se permitir ficar parado, cara, não vai adiantar nada você ressignificar. Por quê? O nosso cérebro ele vai tendo a plasticidade cerebral, sabe? Ele vai tendo assim, ele vai decorando a forma como você reage. Aí é legal a meditação, o mindfulness, entende? Então, assim, é isso que eu queria falar para vocês a respeito de ansiedade, sabe? Então, eu vou só passar alguns conceitos para vocês importantes, né? Então, todo o processo de ansiedade, né, que vai gerar um seu sintoma, então, só para a gente concluir, né? Então, eu vou experienciar a situação, eu vou, principalmente, impactar o meu cérebro, ter uma reação fisiológica. E o que muda para a pessoa que tem a enxaqueca, a ânsia, é a percepção. Então, assim, se você tem tontura, é porque durante a situação você possivelmente ficou indeciso. Se você trava o pescoço quando está ansioso, é porque você, ou nesse processo de ansiedade, você não quer se submeter ao que acontece, ou você tem muito medo e insegurança do que pode acontecer, que é a musculatura cervical. Se você tem a diarreia, sabe, se solta o intestino, pode ser porque você tem ansiedade de segurar a barra de várias situações, e assim sucessivamente, sabe? É a sua percepção que é diferente, entende? A sua percepção é diferente. Então, acaba gerando essa reação diferente. Então, pense sobre isso, pessoal, para vocês conseguirem realmente identificar a causa da ansiedade de vocês. Certo? Fechado? Ó, a análise da causa é fundamental. Receber é um caminho de solução. Mas esse processo não é fácil vencer o medo e perceber que pode. Exatamente. E como a gente disse aqui, as atitudes, tá? Não pensa isso para você, não, assim como alguma crítica, né? Não pensa nisso, não. Um adulto com a mentalidade adulta, ela sabe que as coisas não são fáceis. Entende? Uma criança não entende isso. Um adulto, quem disse que a vida é fácil? Só a ansiedade que é fácil? Não. Conquistar o teu lugar na vida não é fácil, no seu trabalho, equilibrar o teu relacionamento não é fácil, ter saúde não é fácil. Quem disse que é fácil? Ninguém disse que é fácil. Mas eu preciso olhar para aquilo que não é fácil porque eu sou um adulto e eu tenho que ter essa postura perante a minha vida, de aceitar as coisas como são. E sabe como que vocês vão conseguir isso? Só quando vocês realmente entenderem as leis sistêmicas. Pertencimento, ordem. Você entende isso?
Na vida as pessoas morrem, na vida as pessoas adoecem, na vida há traição, na vida há coisas terríveis que você vai passar. É a vida como ela é. E se você não aceita isso, tá tudo bem, você vai sofrer com isso. Se você aceita que a vida traz dificuldades para você, você consegue contornar esses caminhos. Você consegue lidar com essas dificuldades. Agora, se você quer viver como uma criança que não quer viver problema nenhum, dificuldade nenhuma, você está fadada ou fadado a sempre ter um sintoma, um peso, uma dificuldade. Então, nós precisamos crescer mentalmente para que a gente possa ter mais equilíbrio físico e mental.